Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. E hoje nós temos a honra e o prazer de trazer aqui o professor universitário, pós-doutor Valci Gassen, para tratar sobre matriz tributária brasileira e desigualdade social. Então não sai daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito e hoje estamos aqui com o privilégio de estar entrevistando o professor Valci Gassen, ele que é professor pós-doutor da UNB, Universidade de Brasília, está aqui, fez uma palestra aqui na UFESA e está dando um curso, né, doutor Valci, doutorado para os professores da instituição, da UFESA, como nós falamos, no Departamento de Direito. Doutor Valci, seja bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação fazer parte desse programa e trocarmos algumas ideias sobre uma questão tão importante como a questão da tributação no Brasil, sobre a questão de pagar impostos, pagar taxas, pagar contribuição de melhoria. Isso é bastante importante, esse tema. Doutor Valci, a temática, né, da segunda-feira, a palestra que o senhor promoveu na UFESA, como a gente falou, né, matriz tributária e desigualdade social. Doutor Valci, para quem não teve a honra de estar na palestra, nos ajude aqui a definir alguns temas que o senhor tratou na mesma. Na segunda passada, nós tivemos a oportunidade, nessa palestra, de fazer um debate bem importante sobre a tributação no Brasil. O Brasil, como qualquer outro país, nós brasileiros, nós fazemos escolhas no campo de quem vai pagar os tributos e quem vai ser o beneficiário desses tributos, de quem se cobra e com quem se gasta. Então, a tributação, de certa forma, dá a cara de um país. Então, se a gente comparar o Brasil e a Argentina, o Brasil e os Estados Unidos, o Brasil e a Alemanha, o Brasil e a Espanha, você vai perceber que o que eles têm, por exemplo, de problemas menores que os nossos ou maiores que os nossos, em grande medida se dá pelas escolhas que eles fazem no campo do direito tributário e do direito financeiro. Tanto de quem a gente vai cobrar e como vai cobrar os tributos e como a gente vai gastar o produto dessa arrecadação. Por exemplo, você arrecada tanto de IPVA, você arrecada tanto de ICMS, você arrecada tanto de IPI. Isto você vai cobrar dos brasileiros ou vai cobrar do cidadão de outro país. E agora, como você vai gastar isso? Então, o tema da palestra da segunda-feira e o tema do nosso debate é discutir quais são as escolhas que o Brasil tem feito no campo da cobrança de impostos, de tributos, e como o Brasil tem gasto o produto dessa arrecadação aqui no Brasil. E uma das coisas que fica bem claro na comparação entre o Brasil e os outros países é que países desenvolvidos ou países com IDH mais alto, Índice de Desenvolvimento Humano, com maior escolaridade, com maior cidadania, eles têm uma tributação progressiva. O que é uma tributação progressiva? É quanto mais uma pessoa tem renda, quanto mais a pessoa tem capacidade econômica, proporcionalmente ela vai pagar o quê? Mais tributos. E uma tributação regressiva é quanto mais você tem renda, quanto mais você tem capacidade econômica, como a gente chama no direito, capacidade de contribuir, capacidade contributiva, menos você paga. Então, regressivo é cobrar mais dos mais pobres e cobrar menos das pessoas ricas. Progressivo é cobrar mais das pessoas ricas e cobrar menos das pessoas pobres. E no que tange aos gastos, isso é para cobrar. No que regressivo, eu gasto mais com os mais ricos e gasto menos com os mais pobres. Isso é regressivo. Progressivo, eu gasto mais com os mais pobres, com menor capacidade econômica, e gasto menos com as pessoas mais abastadas. Então, os países que têm IDH melhor,
que tem uma vida melhor, uma melhor distribuição de renda na sociedade, a matriz tributária ela é progressiva. Enquanto que nos países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, os países com índice de desenvolvimento humano menor, a opção que se faz, infelizmente, é regressivo, ou seja, cobra-se mais tributos das pessoas que ganham menos e cobra-se menos tributos das pessoas que ganham mais. Gasta-se mais com as pessoas que ganham mais e gasta-se menos com as pessoas que ganham menos. Então, de certa forma, a discussão a respeito dos impostos, a respeito da tributação, ela deveria ocupar a pauta dos jornais, a primeira página dos jornais, ocupar o noticiário das 6, das 7, das 8 da manhã, ao meio-dia. Por quê? Porque, de certa forma, as escolhas que a gente faz na tributação, no que tange a cobrança de impostos e como a gente gasta esses impostos, ela faz um país. Então, nós temos muitos problemas sociais, muitos problemas no Brasil e que poderiam ser superados, suplantados, se a gente fizesse opções corretas, se esse fosse o propósito de nós brasileiros, as opções corretas no campo da tributação. Então a palestra da segunda-feira envolveu esse tema e foi muito bom porque nós tivemos, de certa forma, uma palestra diálogo com o público, discutindo temas ou tirando dúvidas e foi muito proveitoso. Eu gostei muito do contato que eu tive com o público na segunda-feira aqui em Mossoró. Já que o senhor falou do contato, o senhor está gostando da cidade? Ontem à noite eu tive a oportunidade, depois do trabalho, de jantar um cachorro-quente no centro da cidade. E é uma cidade já grande, uma cidade média, uma cidade que está entre 200 e 300 mil habitantes, mas é uma cidade ainda que tem aquele calor humano das cidades pequenas do país. Pensei que o senhor ia falar do clima, o senhor falou de calor, pensar que era a temperatura. Mas a temperatura é um calor bom, humano e também a temperatura. Eu nasci no Rio Grande do Sul e eu gosto mais dos lugares quentes do que o lugar frio, como é o caso do Rio Grande do Sul, porque de certa forma o frio castiga muito, né, na época do inverno que começa agora, né? Brasília também é bem quente, né, doutor? É bem quente, mas devido à altitude de Brasília, que está em torno de 1.100, 1.200 metros de altitude, Brasília, ela vai a 27, 28, até 30 graus durante o dia, mas à noite ela cai em uma temperatura agradável. De certa forma, aqui em Mossoró também percebi isso, porque é a minha segunda vez em Mossoró. De certa forma, venta um leste aqui, no final do dia, e à noite que fica mais agradável, né, do que o calor do dia. Doutor, mas voltando aqui para a questão da desigualdade no tocante à carga tributária, a matriz tributária do nosso país, o senhor falou sobre esses apontamentos, as observações, inclusive comparando com outros países. Mas o que falta para mudar essa mentalidade? É consciência política da nossa classe, né? As nossas autoridades. O que está faltando, doutor Valci? Acho que falta, de fato, uma discussão, um espaço para discussão. E por isso que eu fiquei tão honrado pelo convite que foi formulado por vocês. Porque nós temos poucos espaços de diálogo com o telespectador ou com o leitor do jornal, porque de certa forma a pauta no Brasil, ela privilegia outros temas que, com todo respeito, com toda a vênia, eles não são tão importantes como é a tributação. E as pessoas que falam sobre tributação, elas falam muitas vezes numa linguagem extremamente técnica e que afasta o cidadão que não tem formação jurídica desse debate. Mas existe a possibilidade da gente ter uma discussão coloquial, com uma linguagem do cotidiano sobre o pagamento dos tributos. E uma das coisas que temos aqui no Brasil, nós temos um fosso social muito grande. Nós, pela primeira vez, o IPEA e outros institutos começou a medir a renda das pessoas na população brasileira. E eu já intuía essa profunda concentração de renda no Brasil, nós não tínhamos os dados.
Um dos dados que nós tínhamos, que é de organismos internacionais, é que nós, em 1989, nós éramos a segunda maior concentração de renda do mundo. Ou seja, no final do período da ditadura civil-militar, que nós passamos a ter o direito de novo de escolher prefeitos, governadores, presidente da República, votar e ser votado novamente, o Brasil ocupava a segunda maior concentração de renda do mundo. Com o processo de redemocratização, com a eleição do presidente Collor, depois com o impeachment do Collor, assumiu o presidente Itamar Franco, depois com a eleição do Fernando Henrique Cardoso, nosso presidente, por 2 mandatos, depois com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, por 2 mandatos, e depois com a eleição da presidente Dilma por 1 mandato, e depois com o impeachment bastante discutível, nós saímos da segunda maior concentração de renda do mundo, nós melhoramos muito. Nós passamos no final do governo FHC para a 4ª posição, daí passamos Suazilândia, Serra Leoa e República Centro-Africana. Com todo o esforço do governo FHC, a gente conseguiu melhorar bastante o Brasil em 8 anos. Com todo o esforço feito por Lula, nós conseguimos melhorar para a 8ª posição. E com todo o esforço feito pelo governo federal e os governos estaduais, obviamente, com o governo Dilma, a gente conseguiu passar para a 11ª posição. Mas mesmo assim, o Brasil é a 11ª maior concentração de renda do mundo. 11ª. E eu fico muito preocupado com as reformas que estão sendo feitas pelo atual presidente da República, o presidente Temer, em relação à PEC dos gastos, que de certa forma congela gastos com educação e com saúde, que tem a parte dos gastos que eu falava antes, com as pessoas que mais precisam, para os próximos 20 anos. E muito mais preocupado estou com a questão da reforma da Previdência. Então, provavelmente, esse avanço, gostaria de estar errado, esse avanço que a gente teve na redistribuição de renda desses governos de Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, a gente corre o risco de perder esse processo de pequena redistribuição de renda. Então, o Brasil ele é um país que tem essa concentração de renda muito forte. E em números, o que significa isso? Significa que nós separamos a sociedade brasileira em classe A, B, C, que seria a classe média, a classe D e a classe E, no gauchês, né? Mas na linguagem aqui de Mossoró seria a classe E. A base fonética varia de uma região para outro país, né? Então, isto é feito na Alemanha, é feito no Canadá, e o valor do Canadá, da classe média no Canadá, não é o mesmo valor da classe média no Brasil. Por quê? Porque é o produto interno bruto per capita. É quanto cada canadense produz de serviços e bens durante um ano. E assim o Brasil tem uma outra produção. E assim a Suíça e outros países. Então, no Brasil, a classe mais pobre, a classe E, ela ganha por pessoa, per capita que a gente fala, de 0 a R$ 162 mensais. Então a pessoa que ganha só R$10 para passar o mês, ou 0, ou até R$ 162, ela é classe E. A classe D é de R$ 162 a R$ 291, é a classe D. A classe C, que, como isso que eu falei, que a gente é a segunda maior concentração de renda do mundo, e hoje somos a 11ª, melhoramos muito, a classe C agora é quem ganha de R$ 291 a R$ 1.019. Esses dados eu só precisaria atualizá-los monetariamente porque são de 2, 3 anos passados. Só teria que fazer a atualização, daria poucos reais a mais. Então, de R$ 291 a R$ 1.019 é a classe C. A classe B, já estou chegando quase a A,
é quem ganha de R$ 1.019 ou R$ 1.020 a R$ 2.480 por mês por pessoa. E classe A, no Brasil, é quem ganha acima de R$ 2.480, é classe A. Então é muito interessante que quando a gente faz palestras, a gente normalmente faz palestras para um público universitário e que tem uma renda e se considera às vezes classe C, e quando você diz como são as classes sociais no Brasil, a pessoa fica rica logo em seguida, né? Ela passa a ser classe B ou passa a ser classe A em alguns casos. Então ela entrou pobre, depois da palestra ela está melhor de vida. Você poderia pensar assim, pô, eu sou classe D ou classe E, com essa minha explicação você provavelmente pulou uma classe ou outra. Então esse é o quadro do Brasil. Quem ganha acima de R$ 2.480 é classe A e quem ganha até R$ 162 é classe E. A classe C fica na faixa de 291 a 1.019. Agora, vamos pensar quantos brasileiros nós somos. Brasileiros que nem você, que nem eu, que nem o colega, que trabalha diuturnamente. 100 milhões de brasileiros, vou fazer por um outro viés, 55 milhões de brasileiros, 55 milhões, é um quarto, um pouquinho mais que um quarto da população brasileira, ganha de R$ 0 a R$ 291. É basicamente Bolsa Família, né? Exato. São pessoas que sobrevivem com muito pouco, ou seja, não há como passar o mês, ou existem muitas dificuldades de passar o mês. Isso é inumano, isso é desumano. Colocar as pessoas, um quarto da população brasileira, um pouquinho mais que um quarto, numa condição de ganhar menos de R$ 300, menos de R$ 291 mensais por pessoa. E em torno de 105 milhões de pessoas pertencem à classe C, que é esse crescimento que a gente teve quando a gente diminuiu a inflação com o Plano Real e com todo o trabalho feito por esses governos democráticos que eu acabei de nominar, menos o último, na minha opinião, e com todo respeito às pessoas que pensam em contrário. Mas o Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula e o governo Dilma, nós conseguimos reduzir a desigualdade de forma muito forte e conseguimos 35 milhões, estavam junto com os 55, que era a classe D e E, passaram para a classe C. Hoje nós temos 105 milhões de brasileiros que ganham de R$ 291 por mês a R$ 1.019 por mês. Então nós temos, somando, 55 milhões de pessoas que ganham menos de R$ 162 por mês, com 105 milhões que ganham até R$ 1.019 por mês por pessoa, nós temos um universo de 160 milhões de brasileiros que ganham esse valor. Então nós temos só 40 milhões de brasileiros que ganham acima de R$ 1.019 mensais per capita. Esses são dados do Brasil, que o Brasil produz pelo IBGE, pelo PNUD, e dados também dos bancos suíços e de outras instituições bancárias mundiais. Eu procuro dados internacionais sobre o Brasil até para as pessoas me dizerem, não, você está fazendo propaganda para um partido, para outro partido, e eu sou professor, eu não estou fazendo apologia a uma coisa ou outra. Claro que cada um de nós tem a sua posição política, mas eu sou professor, eu tenho uma responsabilidade com os dados. Então eu pego dados normalmente do Banco Mundial, do FMI, Entendo. do Credit Suisse, do UBS e de outras instituições financeiras que medem o Brasil, que os brasileiros não conhecem. Então o que acontece? No que tange a pagamento de impostos, essa questão é central, porque a gente está com uma matriz tributária, que eu falei antes, regressiva. Significa que eu estou cobrando mais das pessoas que ganham menos, estou gastando mais com as pessoas que têm mais. Então, de certa forma, o pagamento de impostos e os gastos que a gente faz com as pessoas torna um Brasil muito desigual. E esse é o tema da palestra, né? Tributação e desigualdade econômica, social, né? Bem, estamos conversando aqui com o doutor, né, professor universitário, Valci Gassen, sobre a sua palestra,
que foi dada ali na última segunda-feira na UFESA sobre matriz tributária brasileira e desigualdade social. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito e hoje nós estamos aqui com o doutor Valci Gassen, ele que é professor universitário, pós-doutor, está na nossa cidade aqui, palestrante aqui na UFESA sobre matriz tributária brasileira e desigualdade social. Professor Gassen, eu vi em uma das suas palestras, numa das suas entrevistas, o senhor teria falado que aquela faixa, né, que ganha até R$ 1.019, é a classe C, teria, no caso, pagaria 53%, né, do seu suor na forma de tributos. O senhor ainda, essa estimativa ainda persiste, doutor? Persiste. E esses indicadores não existiam no Brasil. Eles foram construídos nesse processo de redemocratização do Brasil. Por isso que é tão importante essa questão da redemocratização do Brasil que ele conheceu e que foi interrompido com a minha avaliação no ano passado. Por quê? Porque os institutos de pesquisa, os institutos de pesquisa econômica, o caso IPEA, começaram a medir quanto uma família que ganha até 2 salários mínimos gasta em pagamento de tributos. E os dados foram os seguintes: a família que ganha até 2 salários mínimos, sim, entendo, que ganha cerca de até R$ 2.000, R$ 1.800, R$ 1.900, ela paga 53,8% em impostos. A gente usa a linguagem técnica tributos, porque daí pega impostos, pega as contribuições tipo PIS, COFINS, mas é impostos, né? São tributos. E isso foi chocante porque a gente pensa que as pessoas com menor renda, as pessoas mais pobres, elas moram muitas vezes numa casa pequena, na periferia da cidade, e elas não pagam IPTU, porque são isentas, porque a casa tem menos que tantos metros quadrados, ou a casa não é de alvenaria. Depende de cada município do Brasil, ele faz a cobrança do IPTU conforme essa política municipal. Então eles não pagam IPTU. As pessoas mais pobres, elas também não têm carro, então elas não pagam o IPVA. As pessoas mais pobres, elas não pagam imposto de renda. Mas como é que elas vão pagar metade do que elas ganham em impostos, se elas são isentas do IPTU? Algumas, outras pagam. Algumas têm carro, pagam IPVA, mas outras não têm. Elas não pagam imposto de renda porque ficaria abaixo, ficaria isentas do imposto de renda. Mas como é que elas pagam? É que o Brasil, de uma forma muito maldosa, que se me permite, fez uma escolha no campo da tributação de esconder os tributos, esconder os impostos. E aonde que se esconde os impostos? Na comida. Se esconde os impostos nos tributos que a gente chama tributos indiretos, que o empresário não paga, mas quem paga é o consumidor final. Então hoje, por exemplo, qualquer brasileiro, homem, mulher, criança, pessoa mais idosa, provavelmente comprou um pão, comprou leite, comprou feijão, arroz, comprou alguma coisa, uma caneta, ela pagou impostos. Cada vez que compra um alimento, ela paga impostos. Ela almoçou na rua, pagou impostos. Ela tomou um refrigerante, ela pagou impostos. Comprou uma caneta, ela pagou impostos. Então, em tudo que você consome, alimentação, compra de uma roupa, vestuário, transporte público para ir para o trabalho, gasolina que você bota no seu carro, na sua moto pequena para ir ao trabalho ou para trabalhar, entregar pizza, tudo que você faz no teu dia tem impostos. Então, onera tanto eles que chega a comprometer mais do que a metade do que eles ganham só em pagamento de impostos que eles não perceberam que pagaram. Então a pessoa vai numa livraria, compra uma caneta para o filho ou compra um caderno, está pagando impostos. E os impostos são os conhecidos, o ICMS, o IPI.
a pessoa tem um celular pré-pago ou pós-pago, ela paga ICMS. E só para ter uma ideia do telefone celular, a pessoa que tem um telefone celular, ela paga uma alíquota de 25%, digamos. Só que essa alíquota de 25%, se ela gastar R$100, a alíquota é 25%, ela não vai pagar R$125. Entendo. Eles fazem um cálculo que eu considero inconstitucional, considero ilegal, porque eles fazem o cálculo por dentro. Eles colocam os 25, que seria o imposto a ser pago, o ICMS, junto com a conta de R$100. E daí aplicam 25 sobre os 125. E, na verdade, o governo do estado cobra, sabe quanto? R$33 com 33 centavos, com uma alíquota de 25%. Nós já discutimos isso no Supremo Tribunal Federal, perdemos, e nós vamos continuar discutindo porque nós achamos isso ilegítimo, achamos isso não correto, porque se a alíquota é 25, é 25, não pode ser 33 com 33. Então as pessoas têm um telefone pré-pago, um telefone pós-pago, gastou R$10, ela já pagou R$3,33 de ICMS. Ela vai comprar arroz, feijão, alimentação, ela paga impostos. Então chega a pessoa a pagar mais da metade, famílias que ganham até 2 salários mínimos, pagam mais da metade em impostos, em tributos. Isto é algo assustador, porque se nós não cobrássemos impostos dessas pessoas, primeiro, porque elas não têm como pagar, porque elas pagando, elas passam dificuldades para se alimentar, dificuldades para pegar transporte público ou ir de carro ou de moto para o trabalho, elas não conseguem mandar as crianças para a escola com material da escola exigido, que se exige caderno, folha de ofício, não tem dinheiro para comprar. Então a pobreza, na verdade, ela é mantida pela cobrança dos tributos em grande medida. Então, e as pessoas que ganham mais, elas pagam menos tributos. Então as pessoas que ganham acima de 30 salários mínimos, elas pagam numa faixa média de 26, 27, 29% de tributos. Eles pagam IPVA porque tem carro. Nós, no caso, a gente paga IPVA, paga imposto de renda, porque a gente tem uma renda melhor. Só que eu pago proporcionalmente menos do que a pessoa que trabalha na minha casa. Isso é muito injusto. E nos países como os Estados Unidos, como a França, que teve eleição na França agora há poucos dias, isso sempre ocupa o debate entre os presidenciáveis. Quem vai pagar tributos? Nos Estados Unidos, na França, toda eleição presidencial, eles dizem, os empresários, os mais ricos do país, eles se posicionam a favor de uma candidatura ou de outra candidatura ou de outra candidatura. Discutindo o quê? Quem vai pagar mais tributos, se vão ser as pessoas mais ricas ou se vão ser as pessoas mais pobres e com quem eles vão gastar. Aqui no Brasil não tem essa pauta, né, doutor? Não, infelizmente não. E infelizmente acredito que isso vai demorar bastante para a gente ter essa pauta. Acredito que na última eleição, com os candidatos que foram para o segundo turno, o candidato Aécio, a candidata à época Dilma, eles não tocaram nesse assunto. E nenhum empresário, ou poucos empresários brasileiros, desculpe a minha ignorância, quem sabe alguns se pronunciaram, mas eu não lembro, nenhum milionário brasileiro chegou e disse, eu vou votar no candidato Aécio porque ele vai fazer tal coisa em questão tributária. Ou, o empresário, eu vou votar na Dilma porque eu quero que ela faça uma reforma tributária cobrando mais de quem tem mais, ou cobrando menos de quem tem menos. E isso a gente não tem no debate no Brasil ainda. E creio que isso é urgente no Brasil, fazer esse debate sobre quem paga a conta. Excelente, estamos aqui conversando com o professor Valci Gassen sobre a temática da sua palestra, sobre matriz tributária no Brasil e desigualdade social. Doutor Gassen e caros telespectadores, não saia daí. A palestra está boa, a conversa está excelente, né? Sobre essa temática tão importante, doutor Valci. No caso específico, é importante falar da questão tributária, porque de que adianta falar de educação, de saúde, se a questão tributária, né, não chega, né, a contento, se ela
perpetua a pobreza e a desigualdade social. Então, a temática é muito boa. Vamos continuar na mesma, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje estamos aqui com o professor Valci Gassen, professor universitário, pós-doutor da Universidade de Brasília. Veio aqui a Mossoró proferir uma palestra sobre matriz tributária no nosso país e desigualdade social. Doutor Valci, fala-se de reforma previdenciária, reforma trabalhista e também está na pauta, né, iniciando uma conversa sobre reforma tributária. O nosso presidente Michel Temer, né, disse que vai implementá-la em 3 etapas até 2018, mexer no PIS, na forma da tributação do PIS, no ICMS e também no imposto de renda. O senhor acredita, doutor, que é pertinente essa pauta, mexer nessas alíquotas, e isso vai promover, no caso, a economia, tem um reflexo na população? Eu estou bastante preocupado porque a PEC dos gastos públicos foi feita, a PEC, em poucos meses, sem a discussão pública no Brasil. Agora nós estamos discutindo a reforma da Previdência e, como eu falei no primeiro bloco, a gente fala tributação, a gente fala cobrar impostos para gastar com alguma coisa e com quem você vai gastar. A PEC dos gastos públicos, ela já disse que a gente não vai gastar com as pessoas que mais precisam. A reforma da Previdência, o pagamento da contribuição patronal e do empregado para a Previdência é tributo também. Então são questões interrelacionadas. E nem a reforma, a PEC dos gastos, nem a reforma da Previdência e muito menos a reforma tributária está sendo objeto de discussão pela população, pelos estudiosos. E em tempos atrás, alguns anos atrás, cerca de 6 anos atrás, eu tive a oportunidade de debater, inclusive na rádio, Câmara, com o deputado relator da reforma tributária, Sandro Mabel. Fizemos um programa de rádio debatendo e tinha um debate maior que agora. Agora não existe debate nenhum sobre PEC dos gastos, reforma da Previdência e reforma tributária, e que são coisas interligadas, são completamente interligadas, porque se eu cobro impostos é porque eu vou gastar com alguma coisa. A Previdência, por exemplo, é o pagamento de tributo, no caso, a contribuição patronal e a contribuição do empregador. Nós precisaríamos, de fato, fazer uma reforma tributária no Brasil para mudar de quem a gente cobrar menos as pessoas que não têm condições de pagar e cobrar mais das pessoas que têm condições de pagar. E gastar menos com as pessoas que têm condições econômicas melhores e gastar mais com as pessoas que mais precisam. No Brasil se gasta muito pouco com as pessoas que mais precisam. A aposentadoria de trabalhador rural, a Bolsa Família, o sistema de previdência é um gasto muito pequeno frente a outros gastos que se faz no governo federal e que se faz com pessoas que têm alta capacidade econômica. Então, essa reforma tributária em 3 etapas, discutindo a questão de PIS, COFINS, alíquotas do imposto de renda, eu discordo de que o Brasil vá crescer com isso. Por quê? Porque eu usaria para contrapor esse argumento do governo federal um estudo feito pelo Fundo Monetário Internacional. Eu acho que é um bom ponto de contraposição do discurso. O Fundo Monetário Internacional, em 2015, por intermédio dos seus economistas, publicou um paper, um artigo científico, mostrando que se pegar 1% da renda nacional, 1% da renda nacional, e alcançar essa renda, transferir essa renda para os 20% mais ricos da população, o PIB não vai crescer. O PIB nos próximos 5 anos vai diminuir.
Se você fizer o contrário, pegar 1% da renda nacional, isso é o Fundo Monetário Internacional, e colocar gasto com as pessoas mais pobres, que é diferente do que o governo Temer propõe, o PIB vai crescer nos próximos 5 anos de forma sustentável. Então, eu discordo que o Brasil vá crescer nos próximos 2 anos com essa proposta de reforma tributária proposto pelo atual presidente da República, porque eu não vejo nessa proposta de reforma tributária como é que você vai parar de cobrar tantos impostos às pessoas que ganham tão pouco. E não vejo nessa proposta a cobrança de impostos às pessoas que têm maior capacidade econômica, capacidade de contribuir. E não vejo neste governo, nesse presidente, a intenção de gastar, como diz o Fundo Monetário Internacional, como o FMI recomenda, gastar mais com as pessoas que mais precisam. E por que gastar mais com as pessoas que mais precisam? Porque eles é que pagam a conta. É isso que eu gostaria de salientar. Não são as pessoas que têm mais poder aquisitivo é que sustentam o Bolsa Família, que sustentam a aposentadoria do trabalhador rural. Quem é que sustenta esse pequeno gasto que é feito com os programas sociais são os próprios trabalhadores que ganham pouco, porque eles pagam 53% do que trabalham em impostos. E as pessoas mais ricas pagam bem menos. Então, eu fico bastante preocupado e fico muito contente, muito agradecido por espaço que vocês estão me proporcionando, pelo convite que vocês fizeram para debater tributação e desigualdade de renda no Brasil, desigualdade social, porque os meios de comunicação, infelizmente, eles estão dando pouco espaço para esse debate. E vocês estão de parabéns aqui em Mossoró por abrir esse espaço para a comunidade, para conhecer o que nós estamos pesquisando. Então, por exemplo, sobre a proposta de reforma tributária do presidente atual, Michel Temer, ele poderia ouvir a todos nós que estamos trabalhando uma vida sobre isto. E poderíamos trocar ideias em rede nacional. Então é muito importante os meios de comunicação para divulgar essas ideias. E daí a gente saberia se a proposta dele, o Brasil vai crescer 10% ao ano nos próximos anos ou não. A minha posição é de que não vai crescer, porque vai se fazer o mais do mesmo, essa proposta da reforma tributária. É cobrar mais, continuar cobrando mais impostos das pessoas com menor poder aquisitivo, das pessoas mais pobres, e gastar com as pessoas que têm mais poder aquisitivo. Então, não acredito que isso vai acontecer, infelizmente. Professor Valci, ainda nesse bloco, o senhor pode nos falar, tecer alguns comentários sobre impostos sobre grandes fortunas. Muito debatido, nunca foi implementado. Alguns alegam que os empresários vão fugir do Brasil, deixar de investir aqui. Como o senhor vê essa questão? O imposto sobre grandes fortunas é um tributo que já foi instituído em outros países, na Alemanha, e é um tributo extremamente complexo. Porque para você saber quem tem grande fortuna, você tem que somar todo o seu patrimônio, por exemplo, imóveis, carros, ações, títulos da dívida pública, enfim, somar tudo isto e fazer uma apuração do que seria uma grande fortuna e ali tributar. Ele não tem um efeito arrecadatório muito grande. Só que aqui no Brasil, acredito que se botar na pauta do dia o imposto sobre grandes fortunas, aonde 190 milhões de brasileiros não vão pagar esse imposto, provavelmente as pessoas serão contra, porque elas não sabem que eles é que pagam a conta. Eles acham que o grande fortuna, mais um imposto, já chega, tem tanto imposto. Só que elas não têm consciência que só atingiriam uma pequena parcela, 1 milhão, 2 milhões ou 10 milhões de brasileiros. Mas ele teria um efeito bom que as pessoas com grandes fortunas se responsabilizariam pela contribuição. Eles alegam que essas pessoas mudariam de países, né? Fariam transferências das suas atividades econômicas para outros países. As pessoas bem ricas, que seriam os contribuintes do imposto sobre grandes fortunas, sinto lhe dizer, já transferiram.
Entendo. Já transferiram. Então, nós não teríamos um problema de fuga de capitais no Brasil, porque já transferiram, infelizmente. Nós temos uma elite que investe pouco no Brasil. E gostaria de pontuar uma questão em relação aos empresários que você falou. O empresariado brasileiro é muito sofrido, porque ele tem grandes dificuldades na administração dos tributos. Salientando que o empresário não paga o ICMS, ele só recolhe para os cofres públicos. Quem paga o ICMS é o trabalhador que compra uma geladeira, que compra um alimento, mas ele tem uma dificuldade de administração muito grande. Então, no processo de reforma tributária, nós tínhamos que simplificar esse processo, porque tem um ônus indireto em relação ao empresário de ter que administrar o pagamento, não o pagamento, o recolhimento do tributo pago pelo consumidor aos cofres públicos. Isso onera muito e a legislação é bastante confusa, uma legislação bastante complexa. E o que eu acho que nós precisaríamos fazer com o empresariado nacional é um grande debate, inclusive da composição de custos do empresário, porque ele tem dificuldade de separar o que é o imposto que ele repassa no produto daquilo que ele realmente paga. E ele não paga, por exemplo, PIS, COFINS, ICMS, IPI. E muitas vezes o empresário ele pensa que ele está pagando. E não é por maldade, é por não saber o funcionamento do sistema tributário nacional. E ele, na verdade, ele está repassando para o consumidor. E ele tem que repassar tecnicamente, em termos administrativos, contábeis, tudo para o consumidor, porque ele é dessa natureza o tributo. Então nós temos uma grande dificuldade de gestão administrativa fiscal no Brasil. E nesse sentido o empresariado tem dificuldade de compreender o que passa. E muitos empresários dizem que eles é que pagam o ICMS. Na verdade, ele não paga. Quem paga é a pessoa que comprou a TV, a pessoa que comprou a geladeira. Estamos conversando aqui com o professor Valci Gassen, ele que está nos ajudando aqui a definir a questão da matriz tributária no Brasil, fala um pouquinho sobre desigualdade social. Doutor Valci, próximo bloco, vamos para as considerações finais, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o endividamento dos estados, né? Dos municípios, que tanto está na pauta do jornalismo hoje em dia. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje nós trouxemos o professor universitário, Dr. Valci Gassen, pós-doutor da Universidade de Brasília, está aqui na nossa cidade como palestrante na UFESA sobre matriz tributária brasileira e desigualdade social. Dr. Valci, vamos já para as considerações. Mas, antes de tudo, os jornalistas falam, né, no caso os governadores, vão às câmeras, falar do endividamento dos estados. Os municípios, os prefeitos, da mesma maneira, marcha dos prefeitos, só para essa questão tributária. Doutor Valci, como está a questão, o endividamento dos estados? É verdade que estão oprimidos pela carga tributária, os impostos, ou mesmo os repasses da União? Acho que para dar uma resposta satisfatória ao nosso telespectador sobre o endividamento dos estados, que é pauta, a gente poderia fazer uma outra consideração em relação à reforma da Previdência. Me perguntou um aluno de pós-graduação: professor, eu ouvi duas versões sobre a reforma da Previdência, que a Previdência é deficitária. Eu disse, ela é deficitária e não é deficitária. Se você considerar a contribuição que faz o empregado do INSS e o empregador para a Previdência, não dá para fechar a conta. Só que, para a Previdência, a gente não pega só a contribuição do empregado e a contribuição do empregador. A gente tem outros impostos, outras contribuições. Como, por exemplo, se alguém faz uma aposta num jogo de azar, tipo loteria esportiva, uma partezinha desse valor vai para a Previdência. E as pessoas não falam isso. Então, se for só empregado e empregador, ela é deficitária. Agora, se você pegar COFINS, a COFINS é contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Se pegar o PIS, que as pessoas recebem um salário, até com tal rendimento recebem um salário por ano, né? Se pegar o Programa de Integração Social, que é o PIS, somar então PIS, COFINS
e outros tributos, juntamente com a contribuição do empregado e empregador, não é deficitário. Então, trazendo isso para o endividamento público, se os estados, por exemplo, não concedessem benefícios fiscais em grandes empresas, como concedem, provavelmente esses estados não seriam deficitários. Então, o que acontece? Nós temos uma guerra fiscal no Brasil, uma competição tributária para atrair investidores. Só que daí quem são esses investidores no estado? Grandes companhias, grandes empresas, que não precisariam de um benefício fiscal, porque elas têm um capital muito grande, têm uma lucratividade satisfatória. E o que faz muitos governos do estado? Para trazer uma montadora, para trazer uma empresa, ela concede benefícios. E que benefício que ela concede? Ela concede na prefeitura a questão do IPTU ou a doação de um terreno, no âmbito estadual ICMS. Só que a empresa, ela não paga ICMS, quem paga é o consumidor que vai continuar pagando ICMS em proveito da empresa. Isso é muito estranho e eu considero isso ilegal. Então, nesse sentido, as empresas, elas ganham benefício fiscal de um tributo que elas não pagam. E quem é que recebe? Não são os pequenos empresários aqui de Mossoró. Não é um pequeno empresário que tem uma atividade aqui no estado. Normalmente são companhias internacionais. E nada contra essas companhias internacionais. É que elas não precisam. Países como a Alemanha, eles concedem benefícios fiscais também. Só que eles concedem sem endividar o Estado, ou seja, dentro daquilo que o Estado pode conceder de não arrecadação, ou seja, o benefício vou abrir mão da arrecadação. Se eu abro mão da arrecadação, significa que eu vou ficar faltando dinheiro. Então você tem que abrir mão da arrecadação, mas numa proporção que você tenha condições de cumprir com as suas obrigações e não fique endividado. Então, na Alemanha, o que eles fazem? Eles concedem benefícios, mas benefícios para quem? Para pequeno empresário. Por quê? Porque quem gera empregos na Alemanha, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo, no Brasil, é o pequeno empresário, é o eletricista que tem um ajudante, é o carpinteiro ou é o construtor de casa que ele tem lá 2, 3 empregados para construir uma casa, dele tem um pedreiro, tem um servente e tem mais o ajudante do servente. É isto que gera emprego. Então, se é para dar benefícios fiscais, que se dê para o pequeno empresariado, que ele é que gera mais empregos e cria um círculo virtuoso. Então, em grande medida, o endividamento dos estados se dá com benefícios fiscais a quem não deveria receber, porque tem capacidade de investimento, só em troca de empregos que vão gerar, uma fábrica que vão gerar, que são bem menos empregos que gerariam os pequenos empresários, compromete as finanças públicas. E outra questão também é gastos que se fazem nos estados, com salários altíssimos. Os países capitalistas, eles trabalham, os países com IDH melhor, eles trabalham com salários de 1 a 10. O que significa isso? Uma pessoa que menos ganha R$1 ou $1 ou um dinheiro. A pessoa que mais ganha naquele mês, ganha 10. Isto é assim na Inglaterra, assim nos países capitalistas, nos países de IDH alto, nos países liberais. Então a pessoa que menos ganha, ganha 1 e a pessoa que mais ganha, ganha 10. O salário mínimo é R$900. Quem ganharia mais? O máximo que poderia ganhar seria R$9.000. Por quê? Porque daí tu tem uma sociedade muito mais equânime. Daí a pessoa que ganha consegue comprar uma casa, com muito tempo, muito esforço, consegue comprar uma casa boa, um carrinho pequeno. A pessoa que ganha 10, claro que terá muito mais facilidades. Então, no Brasil, os estados, por exemplo, eles fixam salários bastante desproporcionais. Tem salário de pessoas que fazem um trabalho importante, tão importante quanto qualquer trabalho. Para mim não há essa hierarquia de trabalhos como se faz no Brasil. Para mim, a minha atividade como professor é tão importante como a pessoa que faz qualquer outra atividade. Então a pessoa ganha R$900 e a outra pessoa não ganha
R$2.000, R$3.000, R$4.000, que seria 3 vezes esse salário mínimo, né? Ela ganha, não 10, ela ganha 20 vezes. E os estados pagam isso. E essas pessoas que normalmente recebem esses valores mais altos, elas têm acesso à informação e elas sabem que assim funciona nos outros países. E elas poderiam dizer assim, e dizem, de fato, o professor tem razão, só que o nosso salário mínimo é muito baixo. Sim, então que se aumente o salário mínimo e mantenha-se a proporção mínima. E por que isso é importante? Vamos fazer um cálculo. Uma pessoa que ganha 1 e a pessoa que ganha 10, a pessoa que ganha 10, ela trabalha um ano, a outra terá que trabalhar quantos anos? 10 anos, para ganhar a mesma quantidade de dinheiro. Se essa pessoa que ganha 10 trabalhar 35 anos para se aposentar, quantos anos a pessoa que ganha 1 terá que trabalhar? Ela terá que trabalhar 350 anos. Ou seja, o pedreiro vai ter que trabalhar, ou o servente, que ganha um pouco menos, que ganha um salário mínimo, ele vai ter, se o máximo fosse 10. Isso nos países de IDH melhor. Aqui a diferença é 20, 30, 40. Então, ele vai ter que trabalhar 350 anos, se tivesse em seu país. Significa que ele vai trabalhar 35 anos, o seu filho 35 anos, o seu neto 35 anos, o seu bisneto 35 anos, o seu tataraneto 35 anos, nós chegamos a 150 anos. Precisa mais 5 gerações para ganhar o que uma geração ganhou em 35 anos de trabalho. Extrema desigualdade. Extrema desigualdade. E por isso que eu faço referência a Espanha, Portugal, os países de bem-estar social, países com IDH alto, países desenvolvidos, países de democracia burguesa, eles trabalham nesse patamar. Por quê? Porque isso cria um círculo virtuoso na economia. Ou seja, quando não tem tantas diferenças, todos participam. Daí tem cidadania fiscal, que aqui no Brasil não há cidadania fiscal, porque a gente tem uma parte da população, uma parte bem significativa da população, que está lutando pela sobrevivência, com dificuldade de se manter no mês, e por força do quê? Da gente cobrar tanto tributo sobre esses trabalhadores. Então, a cidadania há que ser construída no Brasil. Nós trabalhamos arduamente na universidade, nos espaços como este, para a gente entender os mecanismos da construção de uma maior igualdade e de construção da cidadania. E não se trata de crítica a, B ou C. Se trata de um modelo que a gente fez no Brasil e que a gente precisa repensar esse modelo para ter mais segurança pública, para ter educação com maior qualidade, com mais inclusão, com menos violência de gênero, com mais respeito às diferenças de opinião política, de opinião religiosa. Então, acho que a gente precisa, de fato, trabalhar bastante para a construção da cidadania ainda no Brasil. Dr. Valci Gassen foi a pessoa mais qualificada que a gente chamou até agora. Esse homem humilde. Bondade sua. Nos recebeu, né, o convite de maneira muito pronta, né, chegou aqui de uma maneira muito clara. Eu gosto de chamar professores, sim, porque a linguagem é muito acessível, muito fácil de absorver. E o senhor, com muita propriedade, com muita clareza, expôs uma temática que para muitos é complexa. Mas eu acho que é o próprio sistema, doutor Gassen, não ajuda, né? Mas esse cidadão aqui, pós-doutor, né, estudou fora do país, tem uma dimensão, né, muito ampla da realidade triste que nós vivemos, né, em opressão, verdadeira opressão das classes mais baixas. Doutor Valci, em nome do pastor Wendel, em nome do irmão Rogério, toda a equipe da TVAD, o meu muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, desejo sucesso no programa de vocês e que sempre esse espaço esteja aberto para a gente poder debater. Meu muito obrigado, carinhosamente obrigado. Esse aqui é o Dr. Valci Gassen, como nós falamos, professor universitário, pós-doutor, né, da Universidade de Brasília, tem escritor de livros jurídicos na temática, né? Se a gente fosse falar do currículo desse homem, a gente ia gastar um bloco inteiro, talvez um programa só para falar de cada livro que o senhor escreveu. Mas o senhor foi muito feliz, acredito que o pessoal nossos telespectadores foram ricamente
abençoados pelos seus esclarecimentos. E próxima vez que o senhor for em Mossoró, vou pegar seu telefone para a gente tocar em outras temáticas tão importantes. Com certeza, estaria à disposição de todos vocês. Muito bem, então você que está nos assistindo, continue na programação da TV AD Mossoró. Logo após teremos a programação dos jovens. Então até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um programa Dinâmica do Direito.